Eu fiz a leitura do processo, eu constatei que a obrigação deriva de 16 de outubro de 2008, data da publicação do contrato em que se exige o FUNCONTAS. No dia 20 de maio de 2015, o Ministério Público de Contas ofertou parecer nos autos, já estava prescrito há um bom tempo. E somente em 23 de abril de 2018, o processo, portanto, teve a citação do gestor. De modo que eu, dentro da linha que a gente vem decidindo, eu acolho ex officio a prescrição quinquenal da pretensão punitiva. Portanto, já antecipando meu voto pelo arquivamento dos autos e reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, conselheiro Sérgio, como vota? Senhor presidente, eu acompanho o relator em todos os processos, exceto no processo TC número 14159/2009, do qual Vossa Excelência acabou de fazer essa observação em razão de estar consumada a prescrição nesses autos. Então, em relação a esse processo, acompanho o voto de Vossa Excelência, a divergência de Vossa Excelência. Portanto, eu antecipei meu voto no processo 14.159, eu dos demais processos acompanho o relator e declaro aprovados, portanto, os processos, sendo que o 14.159 por maioria vencido o relator. O processo, como eu abri a divergência, o processo ficaria para elaboração do acordo. Vossa Excelência, com a palavra. Vossa Excelência, aproveito o ensejo para adiar todos os processos que devem constar no Diário Oficial com a rubrica genérica aposentadoria, reserva e pensão. Cerca de 11 processos eu estou adiando para a próxima sessão da Câmara, e a razão é que precisamos fazer alguns pequenos ajustes na parte dispositiva dos referidos processos, senhor presidente. E, em função disso, a minha pauta está esgotada para o dia de hoje. Feito o registro, Excelência, inclusive quanto ao processo 2930/2013 e 2938/2013, que foram adiados também no início da sessão. Perfeito. Desse modo, esgotada a pauta do conselheiro Anselmo, passo a palavra ao conselheiro Sérgio para relatar. Senhor presidente, senhor conselheiro Anselmo Brito, senhor membro do Ministério Público, procurador de contas Gustavo Santos, inicio a minha relatoria pelo processo TCAL número 12.139/2016. Trata-se de representação com pedido de medida cautelar formulada pelo Ministério Público de Contas, subscrita pela Procuradora de Contas Estela de Barros Lima Meró Cavalcante, noticiando irregularidades na movimentação de valores das contas do Fundeb do município de Belém. A representação teve origem no ofício 0099/2016 do TCU SESEX Alagoas, de 3 de março de 2016, que encaminhou ao Parquê de Contas cópia do acórdão número 405/2016, exarado nos autos do processo TC número 14.155/2014-1, lá do TCU, e que versa sobre a fiscalização realizada por aquele Tribunal de Contas nos 102 municípios alagoanos, no período de 1º de janeiro de 2014 a 1º de agosto de 2015, com a finalidade de mapear os riscos na gestão dos recursos federais
repassados aos municípios do estado de Alagoas para execução de ações na educação. O volume de recursos fiscalizados pelo TCU alcançou a cifra de 1,052 bilhão de reais. A equipe de auditoria do TCU identificou grande número de transações financeiras em desconformidade com o estabelecido na legislação. Inicialmente, a representação foi autuada sob o número 10.817 de 2016, em face dos gestores de Boca da Mata, Cajueiro e Belém. Entretanto, por força de decisão monocrática número 42 de 2016, proferida pelo conselheiro Anselmo Brito, os autos foram desmembrados, originando processos 12.138 de 2016, que é do município de Cajueiro, e o TC 12.139 de 2016, que é esse que ora faço o relato, que é de origem do município de Belém. Perdão, origem não, trata-se dos recursos do Fundeb do município de Belém. A origem é do MPC. No caso desses autos, são relatadas irregularidades cometidas no âmbito do município de Belém, consistente na transferência indevida de recursos da conta única do Fundeb para a conta de livre movimentação da Prefeitura, impossibilitando o controle dos recursos e a identificação do destinatário final, bem como inviabilizando a verificação acerca da natureza do gasto posteriormente efetivado. Pugna o Ministério Público de Contas pela concessão de medida cautelatória para determinar a suspensão ou abstenção da prática de qualquer ato ou procedimento destinado à transferência dos recursos da conta única do Fundeb para outras contas municipais de livre movimentação, de forma que todas as despesas realizadas com recursos do Fundeb sejam debitadas diretamente da respectiva conta única do Fundeb, identificando-se o destinatário final dos pagamentos. Integram os autos mídia digital com cópia da íntegra do processo 14.155/2004, lá do TCU, e aqui em 27 de outubro de 2016, em atenção à citação realizada por meio do ofício 148 de 2016 do gabinete do conselheiro Anselmo Brito, foi autuado nessa corte o ofício do gabinete da presidência número 0088/2016, o processo 12.255/2016, com documentos que tratam de extratos mensais da conta do Fundeb relativos aos anos 2015 e 2016, trazidos pelo gestor municipal em razão da decisão monocrática número 42 de 2016, já citada anteriormente. Em 20 de maio de 2017, foi proferido juízo de admissibilidade pela presidência, em cumprimento ao disposto no artigo 191, parágrafo 2º do nosso regimento interno. As folhas 75 a 81 dos autos do processo 12.255/2016 foi emitido o parecer 049/2018 da auditoria, que aduziu a seguinte proposta de encaminhamento. Aí a auditoria se pronunciando, ela recomenda que os presentes autos sejam encaminhados à DEFAFON para ser averiguado se existe outra fonte de receita contida nesses extratos anexados pela Prefeitura de Belém que não esteja presente no rol do artigo 3º da Lei 11.494/2007, que é a Lei do Fundeb, já que existe a sigla FEB ao lado do número da conta corrente sem denominação, não sendo possibilitado condições de ter a certeza, mediante esses documentos colacionados aos autos, se a conta é única ou específica de arrecadação e manutenção do Fundeb. Assim é o pronunciamento lá da auditoria. Em 12 de junho de 2018, vieram os autos a este conselheiro relator, por força do despacho de folhas 82
no seguinte teor: remete-se presente ao gabinete do conselheiro substituto Sérgio Maciel, em virtude da nova decisão plenária de 5/6/2018 quanto ao tema, tendo em vista que a partir de então pertenceria ao Grupo Regional 1, biênio 2013-2014. Este é o relatório, senhor presidente, senhor conselheiro, senhor procurador do Ministério Público de Contas. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Senhor presidente, essa matéria já é bem conhecida aqui do tribunal, mas aí esse caso tem uma particularidade. Seriam recursos do Fundef que não estão na conta específica. Eu me recordo que a decisão do TCU, inclusive que modificou o entendimento, pacificou o entendimento, ela obriga o gestor a criar uma conta única, justamente para fiscalizar melhor esse recurso. Salvo engano, é de precatório. Não, esse é só precatório, não é Fundef, não, é Fundeb. Fundeb. Que precisa... então foi equívoco meu. Portanto, o fato de ter uma conta única possibilita, instrumentaliza o controle. Então, o Ministério Público opina pela concessão da cautelar e pelo prosseguimento da representação em seus ulteriores termos. Com a palavra o relator. Sim, senhor presidente, aqui eu faço o registro da competência desta Corte de Contas para exame da matéria e faço o exame sumário aqui dos requisitos para admissibilidade da representação. E aqui, já sucintamente, eu verifico que preenche os requisitos para que o processo seja admitido por esta Corte de Contas, uma vez que refere-se à matéria de competência dessa Corte, refere-se a administrador responsável sujeito à jurisdição deste Tribunal de Contas, contém nome, qualificação e endereço do denunciante, no caso o representante, né? E está acompanhada de prova e indício quanto ao fato ou existência de ilegalidade ou irregularidade. Aí, continuo aqui, faço uma breve exposição sobre a matéria dos recursos do Fundeb, faço o registro aqui o destaque, na verdade, de algumas normas da Lei 11.494/2007, que trata do Fundeb, né? E eu destaco aqui o artigo 17, que dispõe, peço licença para pronunciar sobre esse artigo. Trata o artigo: os recursos dos fundos provenientes da União, dos Estados e do Distrito Federal serão repassados automaticamente para contas únicas e específicas dos governos estaduais, do Distrito Federal e dos municípios, vinculadas ao respectivo fundo, instituídas para esse fim e mantidas na instituição financeira de que trata o artigo 16 dessa lei. Pois bem, esse artigo 17, ele, na verdade, exige, ordena que os entes, tanto estaduais quanto municipais, instituam ou criem contas específicas para crédito desses recursos de transferências do Fundeb. Isso, como já disse o Ministério Público de Contas, facilita o controle, né? E não só o controle externo, mas também o controle interno e a execução desses recursos por parte do ente favorecido. Bem, eu abro esse parênteses aqui e trago também, com relação a esse controle aqui, eu destaco também uma parte do parecer do Ministério Público de Contas, que trata também dessa questão do controle, como nós falamos aqui. Eu acho que é dispensável a leitura, e
Faço também um destaque aqui à Resolução Normativa 006/2013 desta Corte de Contas, que disciplina a forma de pagamentos efetuados pelo Estado e municípios jurisdicionados mediante recursos próprios e da outras providências, para garantir a identificação de seus beneficiários e impedir os habituais saques na boca de caixa. Determinou que as transferências financeiras para os órgãos públicos e entidades públicas e privadas sejam realizadas exclusivamente por intermédio de instituições financeiras, obrigatoriamente por meio de depósito em conta bancária. Portanto, essa nossa resolução 006/2013 traz essa exigência, o que me parece, conforme consta nos autos, foi violada, não foi observada. E continuo aqui fazendo algumas outras observações que agora eu não vejo importância assim em trazê-la e destacá-la, mas eu concluo aqui com relação a esses fundamentos que a transferência de valores das contas únicas, da conta única e específica do Fundeb para outras contas de livre movimentação do município traz verdadeiro óbice à fiscalização desta Corte de Contas, notadamente quanto à verificação da adequada aplicação dos recursos ao objeto de sua vinculação e ao cumprimento do percentual mínimo de gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme disposto no artigo 212 da Constituição. E aqui trato agora do pedido de medida cautelatória do representante, que pugna por concessão de medida cautelar para suspender qualquer ato ou procedimento destinado à transferência de recursos da conta única específica do Fundeb para outras contas municipais de livre movimentação, de forma que todas as despesas realizadas com recursos do fundo sejam debitadas diretamente da respectiva conta única do Fundeb, identificando-se o destinatário dos pagamentos até decisão de mérito desta Corte de Contas. A despeito de os fatos relatados representarem inequívoco prejuízo ao controle dos recursos do Fundeb, uma vez que a utilização desses recursos através de contas bancárias de livre movimentação possibilita sua destinação para finalidades distintas da sua vinculação, verifica-se nos autos que o representado regularmente citado atendeu à diligência dessa Corte de Contas, juntando os documentos requeridos pelo relator que deu início à instrução desta representação. Assim, considerando os termos da decisão monocrática 042/2016, de 5 de outubro de 2016, considerando ainda que o representado atendeu prontamente à decisão do relator à época e diante da necessidade de se proceder ao exame dos documentos trazidos aos autos no processo 12.255/2016, anexo, não vislumbro nesta oportunidade a necessidade de adoção da medida cautelar requerida nos autos. Aí passo ao voto, senhor presidente, senhor conselheiro, senhor membro do Ministério Público de Contas. Dessa forma, presentes os requisitos exigidos na lei orgânica e no regimento interno desta Corte de Contas para a admissibilidade da representação sob exame, convencido da necessidade de que sejam apuradas as irregularidades narradas pelo representante, eu voto no sentido de que esta Câmara Deliberativa, e aqui eu vou precisar fazer uma alteração em razão da nova resolução, no uso de suas atribuições legais e regimentais, decida por conhecer da presente representação, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 191 do Regimento Interno, indeferir a medida cautelar requerida pelo representante e determinar a Diretoria de Fiscalização de Administração Financeira Orçamentária Municipal, a DEFAFON, que sejam adotadas providências, inclusive inspeções e diligências que se fizerem necessárias, objetivando apurar a apuração imediata dos fatos apontados irregulares na presente representação, especialmente examinar e manifestar-se conclusivamente sobre os documentos, são os extratos bancários da conta do Fundeb, autuados no processo,
TC 12.255, 2016, de folhas 3 a 68, encaminhados por meio do ofício GP número 088, 2016, de 25/12/2016, de origem da Prefeitura Municipal de Belém. Da ciência da presente decisão, a senhora Ana Paula Antero Santa Rosa Barbosa, prefeita do município de Belém, com envio de cópia do inteiro teor deste acordo. É como voto, senhor presidente. Em discussão. Senhor conselheiro, eu apenas objetivamente, para que eu possa melhor mencionar, a conduta do gestor consistiu em fazer a transferência dos recursos da conta única do Fundeb para contas diversas De livre movimentação da movimentação. Prefeitura. Exatamente. Tem como a gente quantificar, teria como a gente saber o valor total dessas transferências? Tem. Tem objetivamente Deixa eu nos confirmar aqui autos? nos extratos que ele encaminhou um extrato. Nós anexamos o processo aqui, o 1255/2016, que agora carece de exame, né? Mas dá para ver aqui no total do extrato. Uma ideia, só para que a gente tenha uma ideia. Na verdade, o valor e a data em que isso ocorreu. 2.410.000. 46 operações. 46 operações. 2.410.000 reais. Ok. O período aqui que ele reporta 2015 e 2016. Está na apresentação. Sim. Eu acho importante também, como providência, eu concordo, continuo em discussão, eu, já antecipando meu voto, sigo o entendimento de Vossa Excelência pela admissibilidade. Acho que o dano ao sistema jurídico ele já foi ocasionado, né? É muito difícil, em razão do tempo que se passou, a gente conceder qualquer cautelar com a finalidade de restaurar a ordem jurídica que já está violada. Exatamente. Mas acho importante que essa providência, essa comunicação de irregularidade seja também registrada nos autos da prestação de contas do Fundeb, né? Nos autos da prestação de contas de gestão do secretário municipal de educação, né? Até mesmo para que, quando a gente vier a fazer a análise das contas de gestão desse gestor, a gente possa ter essa informação para subsidiar o nosso juízo de valor. É somente essa a sugestão que eu daria para Vossa Excelência, mas no mais, antecipando meu voto, eu acompanho integralmente o entendimento de Vossa Excelência. Senhor presidente, eu concordo totalmente com Vossa Excelência, só que eu acho que não seria o momento, porque a diretoria de fiscalização aqui dessa corte ainda vai examinar esses extratos, vai emitir relatório, então a gente ainda vai tratar do mérito. Aí no mérito, quando trouxer novamente esse processo para a deliberação aqui desta Câmara, então aí a gente colocaria essa providência. Bom, fica a minha sugestão de que há uma representação tramitando contra a gestão desse gestor, né, contra atos de gestão, e acho importante, não como juízo de cognição exauriente, como algo definitivo, mas que de fato pende contra a gestão, contra os atos de gestão desse jurisdicionado, uma comunicação de irregularidade grave, né, quando da gestão do fundo referente ao Fundeb. Mas eu acolho sua sugestão, senhor presidente. Então vou adicionar aqui essa providência aqui. Continue em discussão, não havendo mais discussão, conselheiro Anselmo. Excelência, veja só a importância da execução das despesas pelos respectivos fundos. Situação, aliás, bem parecida
semelhante com aquela também que se deve verificar com os gastos da saúde. Uma outra situação também que, como tais processos, pelo despacho que consta da nossa lavra nos autos, tratou de redistribuição processual, mas que teve como substrato se certificar de quem seria a competência para atuar nos autos, eu entendo que, em função disso, eu não estaria impedido para funcionar nos autos. E, sendo assim, com esse entendimento, salvo o melhor juízo, inclusive da Câmara ou do plenário, eu acompanho os termos do voto do relator, senhor presidente. Aprovado. Senhor presidente, senhor conselheiro Anselmo Brito, senhor procurador do Ministério Público de Contas, tenho ainda duas representações. A primeira delas trata-se do processo TC número 8.316/2018. Desculpa, excelência. Portanto, passo a relatar o processo TC número 8.316/2018. Trata-se de representação formulada também pelo Ministério Público de Contas, protocolada nesta Corte de Contas em 21 de junho de 2018, noticiando o descumprimento do dever constitucional e legal de transparência na gestão fiscal pública do município de Marechal Deodoro, impossibilitando a população e órgãos de controle de consultar as receitas e despesas públicas municipais em violação às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000, com a nova redação dada pela Lei Complementar 131 de 2009. De acordo com o Ministério Público de Contas, o portal de transparência do município de Marechal Deodoro não disponibiliza as seguintes informações: dados referentes às despesas dos últimos 6 meses, valor do empenho favorecido, informações concernentes aos procedimentos licitatórios com dados dos últimos 6 meses referentes aos editais de licitação, modalidade, objeto, valor, data, resultado e o contrato. Relatório de gestão do ano anterior, relatório resumido de execução orçamentária dos 3 últimos bimestres, relatório de gestão fiscal do último quadrimestre, relatório estatístico dos pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações sobre os solicitantes. Também não disponibiliza a gravação dos relatórios eletrônicos, tais como planilhas de textos, de modo a facilitar a análise das informações. A entrega de pedidos de acesso presencial, também não há essa disponibilidade. Não há também disponibilidade do serviço de informação ao cidadão, de forma física. Também do envio de pedidos de forma eletrônica. E o registro da competência do ente. Também não disponibiliza endereços, telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público. E por último, o Ministério Público de Contas também afirma que não há disponibilização de informações sobre a concessão de diárias e passagens, nome do favorecido, cargo do servidor, data de deslocamento e motivo da viagem e destino. Ao final, o Ministério Público de Contas requer juízo positivo de admissibilidade, deferimento de liminar monocraticamente pelo relator de medida para determinar a regularização das pendências nos portais de transparência conforme os padrões mínimos legalmente estabelecidos, sob a forma de multa diária
de caráter pessoal em valor a ser definido pelo relator e comunicação no sentido de suspensão das transferências voluntárias da União e do Estado de Alagoas. Submissão, ali no caso na época era ao pleno, realização de diligência, citação do representado para apresentação de defesa, vistas a auditoria e retorno dos autos ao Ministério Público de Contas. Comunicação dos fatos ao Ministério Público Estadual para apurar eventuais atos de improbidade e ao Executivo Federal e Estadual acerca da ausência dos parâmetros mínimos de qualidade da informação ofertada no portal de transparência e que ao final os fatos repercutam nas respectivas prestações de contas. Esses foram os requerimentos do Ministério Público de Contas e assim concluo o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, o conselheiro Sérgio Maciel, ele foi completo no seu relatório. Há uma omissão no dever de informação no município de Marechal Deodoro, passados mais de 5 anos da regra que foi introduzida pela Lei Complementar número 131/2009. Portanto, o Ministério Público pugna pelo deferimento de todos os pedidos formulados na representação. Com o relator. Senhor presidente, aqui eu faço novamente o registro da competência desta Corte para exame da matéria e passo logo em seguida ao exame dos requisitos para admissibilidade, que verifico presentes. E registro aqui ainda que em 27 de maio de 2009 foi publicada a Lei Complementar 131/2009 com o fim de determinar a disponibilização em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. É a denominada Lei da Transparência Fiscal. Estabeleceu a referida norma que a transparência será assegurada mediante liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público. Assim dispõe o inciso 2º, parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar 101/2000, com a redação dada pela Lei Complementar 131/2009. Determina ainda a norma que os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, o procedimento licitatório realizado, e ao lançamento e recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários. Também a redação da Lei Complementar 131/2009. Aqui eu destaco que as informações devem ser disponibilizadas em tempo real, ou seja, a liberação para acesso público deve ocorrer até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil no respectivo sistema, sem prejuízo do desempenho e da preservação das rotinas de segurança operacional necessários ao seu pleno funcionamento, assim como dispõe o parágrafo 2º do artigo 2º do Decreto 7.185 de 2010, que regulamentou o parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Estabelece ainda que os entes que deixarem de cumprir as normas nela estabelecidas, notadamente o disposto nos incisos 2º e 3º do parágrafo único do artigo 48 e no artigo 48A, sujeitam-se às sanções previstas no inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 23, ou seja, ficam impedidos de receber transferências voluntárias. O representante requer deferimento de tutela antecipada, visando a regularização das pendências encontradas
no sítio eletrônico do município de Marechal Deodoro, com a devida implementação e alimentação do portal conforme padrões mínimos estabelecidos na lei. Aqui eu trato da tutela antecipada, do Fomos Boni Iuris e do Periculo in Moro, e verifico presentes os dois requisitos. Assim, diante dos fatos noticiados e da documentação trazidas aos autos, justificam-se a admissibilidade do feito e a apuração dos fatos irregulares noticiados a esta Corte de Contas. E passo ao voto. Dessa forma, presente os requisitos exigidos, tanto na lei orgânica e no regimento interno desta Corte de Contas para a admissibilidade da representação sobre exame, voto no sentido de que esta Câmara Deliberativa, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida por conhecer da presente representação, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos no artigo 191 da Resolução 003/2001, nosso regimento interno, e também por deferir tutela antecipada para determinar ao prefeito do município de Marechal Deodoro, senhor Cláudio Roberto Aires da Costa, que no prazo de 30 dias comprove a regularização do portal de transparência, com a inclusão das informações faltantes de acordo com o estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, fixando multa no valor de 500 UPFAUs, correspondente a R$ 12.145 em caso de descumprimento. Encaminhar ofício ao Ministério Público Estadual, acompanhado de cópia deste acórdão, para apuração de possível ato de improbidade administrativa previsto na Lei 8.429 de 92 e dos crimes de responsabilidade previstos no Decreto-Lei 201/67. Determinar o sobrestamento do presente processo no gabinete deste relator, para que sejam realizadas audiências e diligências que determinar a fim de instruir o feito, e da ciência da presente decisão com envio de cópia deste acórdão ao atual prefeito do município de Marechal Deodoro, senhor Cláudio Roberto Aires da Costa. Como voto, senhor conselheiro, presidente, senhor conselheiro, senhor membro do Ministério Público de Contas. Em discussão. Não havendo discussão, em votação, conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, senhor presidente. Também estou acompanhando o relator, apenas fazendo a ressalva não, apenas tentando distinguir, porque nós temos, na verdade, no que se refere à transparência na gestão pública, dois normativos, um que trata da transparência fiscal, que obriga a disponibilização em tempo real da execução orçamentária e financeira do município. E nós temos a Lei de Acesso à Informação, que em seu artigo 8º, parágrafo 2º, ela obriga a manutenção de um portal com aquelas informações sobre a secretaria, telefone, gestor, né? Então, eu estou acompanhando, dando admissibilidade, tendo como objeto não apenas a transparência fiscal, a da execução orçamentária, mas também a transparência como todo da Lei de Acesso à Informação. Excelência, então Vossa Excelência entende que o tribunal teria a competência para fazer esse acompanhamento da lei? Teria competência, sempre entendi dessa forma. Eu entendo que não é cabível, quando se trata de uma pretensão de um particular específico, de obter alguma informação de interesse dele e que a administração nega. Nesse caso específico, eu entendo que as vias adequadas para tutelar essa pretensão é o Poder Judiciário. Mas no que se refere ao interesse da coletividade, o Tribunal de Contas ele tem legitimidade sim para atuar e obrigar a instalação inclusive do portal de transparência municipal. Portanto, eu estou admitindo a representação e admitindo como objeto também, delimitando o objeto, não só a transparência fiscal, mas como a transparência oriunda da lei.
Aprovado, portanto. Senhor presidente, só um comentário sobre essa questão. O Ministério Público, eu vejo aqui que o Ministério Público de Contas só trata embora ele tenha relatado essas, digamos, irregularidades no cumprimento da lei, ele traz aqui seu parecer, em sua representação, apenas o descumprimento da transparência na gestão fiscal, né? Então, ele trata apenas disso nesse... Apenas gestão fiscal, né? Não, o que então, tudo bem. pede Então, tudo bem. no pedido dele aqui. Então, tudo bem. Eu entendi que tratava também da transparência. Ele fala, ele cita que não dispõe informações sobre os órgãos, telefone, que o cidadão que requisitar informações, ele também não tem estatística dessas solicitações, mas no pedido ele só trata especialmente daquele artigo, descumprimento do artigo 48 e 48A da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi dada a nova redação com a Lei Complementar 131. Ok, ele nem cita lá a lei. Ok, acompanho Vossa Excelência. Senhor presidente, senhor conselheiro Anselmo Brito e senhor procurador do Ministério Público de Contas, tem agora ainda o processo LTC, AL 8.326/2018, que trata dos mesmos objetos, mesma matéria. A única diferença aqui que se refere ao município de... Deixa eu confirmar aqui. Município de Satuba. Aqui é representação também formulada pelo Ministério Público de Contas, que noticia o descumprimento do dever constitucional da transparência na gestão fiscal no município de Satuba, impossibilitando também a consulta sobre a receita e despesas públicas municipais, violando, portanto, a disposição da Lei de Responsabilidade Fiscal. No mesmo teor daquele anterior, inclusive o juízo de admissibilidade, e também tem pedido de medida cautelatória, da mesma forma que do processo relatado anteriormente. E aí o voto é no mesmo sentido também, de conhecer a representação, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade, deferir a tutela antecipada requerida, para determinar o prefeito de Satuba que no prazo de 30 dias comprove a regularidade do portal de transparência, com a inclusão das informações faltantes, de acordo com o estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, fixando multa no valor de 500 UPFALs, correspondente a R$ 12.145 em caso de descumprimento, caminhar ofício ao Ministério Público Estadual, determinar o sobrestamento do processo no gabinete do relator para realização de audiências e diligências, e da ciência com cópia do acórdão ao atual prefeito do município de Satuba. É o voto, senhor presidente. A palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, também o caso é idêntico, e também a mora do município é idêntica à do anterior, ou seja, está há 5 anos sem cumprir a legislação. Então o Ministério Público opina pela cautelar e pelo deferimento dos demais pedidos formulados na representação. Em discussão. Em votação, conselheiro Anselmo. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Senhor presidente, agora passo a relatar os processos que tratam de sancionamento em razão de descumprimento de disposição de instrução normativa número 002/2010 dessa Corte de Contas. Instrução essa que se refere ao encaminhamento de informações e dados ao SICAP.
O primeiro processo é o TC número 737/2017, da Prefeitura Municipal de São Sebastião. O gestor é Charles Nunes Regueira. Refere-se à quarta remessa do ano 2016. O processo seguinte é o 731/2017, da Prefeitura Municipal de Junqueiro. O gestor Fernando Soares Pereira, e refere-se à quarta remessa do ano 2016. Processo 789/2017, do Fundo Municipal de Saúde de Olho d'Água Grande. O gestor é Erivone Aparecida de Carvalho. Refere-se também à quarta remessa do ano 2016. Processo 798 de 2017, do Fundo Municipal de Educação de Campo Grande. O gestor Cleverson Cláudio da Silva de Jesus, e refere-se à quarta remessa do ano 2016. Processo 654 de 2017, do Fundo Municipal de Educação de Junqueiro. O gestor Elza Kesley Félix Barbosa, e refere-se à segunda remessa do ano 2016. Processo 696/2017, da Prefeitura Municipal de Campo Alegre. A gestora Pauline de Fátima Pereira Albuquerque, e refere-se à quarta remessa do ano 2016. Processo 739/2017, da Prefeitura Municipal de Teutônio Vilela. O gestor Pedro Henrique de Jesus Pereira, e refere-se à quarta remessa do ano 2016. Processo 656/2017, do Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande. A gestora Carla Michele de Araújo Ferreira, refere-se à segunda remessa do ano 2016. Processo 652/2017, do Fundo Municipal de Saúde de Penedo. O gestor Pedro Herman Medeiro. Remessa. A segunda remessa do ano 2016. Processo 6.623/2017, do Fundo de Aposentadoria e Pensões do município de Campo Alegre. A gestora é Jéssica Cleide da Costa, e refere-se à segunda remessa do ano 2015. Processo 6.645/2017, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Teutônio Vilela. O gestor é João Gomes Martins, e refere-se à primeira remessa de 2015. Senhor presidente, em razão do não envio dos documentos em tempo hábil, os responsáveis foram devidamente notificados por meio de ofício, conforme observado nos avisos de recebimento juntados aos autos, para que, em observância ao princípio da ampla defesa e do contraditório, apresentasse manifestação sobre os fatos descritos no processo. E certificou-se posteriormente que não houve autuação de defesa e do contraditório. Assim, senhor presidente, senhor conselheiro, em razão do descumprimento de norma regulamentar desta Corte de Contas, voto no sentido que esta Câmara deliberativa, no uso de suas atribuições, decida por aplicar multa no valor de 100 UPFAs aos responsáveis, com fundamento no artigo 45 e 48, inciso 2º, da Lei 5.604/94, em decorrência do não envio no prazo regulamentar das remessas do SICAP, descumprindo o prazo estabelecido no artigo 2º, parágrafo 1º da Instrução Normativa número 002/2010, cientificar os gestores do inteiro teor dessa decisão para proceder no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado ao pagamento da multa que lhe foi imposta por este Tribunal de Contas a crédito do FUNCONTAS, em consonância com o disposto no artigo 2º, inciso 4º da Lei 6.350/2003. Alertar que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará a comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento de competente ação de execução, conforme artigo 31, inciso 2º da Lei 5.604 de 94 e artigo 157 e 205 do Regimento Interno desta Corte de Contas. Cientificar a direção do FUNCONTAS
para o cumprimento desta deliberação, de forma que não haja dúvida quanto à ciência do responsável em conformidade com o disposto no artigo 200, parágrafo 1º e 201 do Regimento Interno. É como voto, senhor presidente, em todos os processos. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Senhor presidente, o Ministério Público opina pela concessão de multa em todos os processos relatados pelo conselheiro Sérgio Maciel. Em discussão. Havendo discussão e votação, conselheiro Anselmo. Acompanhe os sancionamentos. Também pela aplicação de multa. Aprovados. Senhor presidente, eu encerro assim a relatoria nessa sessão. Senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas, eu tenho a relatar cerca de 10 processos. Eu estou retirando todos eles de pauta. Na verdade, eu precisaria dar uma lida melhor neles e, portanto, estou retirando de pauta. De modo que, nesse momento, fica facultada a palavra para quem dela queira fazer uso. Senhores, eu só gostaria de fazer 2 registros. O primeiro deles é que esse presidente encaminhou a presidente do Tribunal de Contas memorando encampando a solicitação do conselheiro Anselmo de transmissão pela TV Cidadã das sessões da nossa segunda Câmara. E estamos mantendo contato, aliás, melhor falando, irei manter contato com a presidente para obter uma resposta. Valtenor já está me afirmando aqui que parece que está transmitindo pela TV Cidadã. Em segundo lugar, o segundo registro é de que semana que vem eu estarei de férias, estarei nas próximas 2 semanas de férias e desejo a vocês, a vossas excelências, um excelente trabalho. Só retornarei daqui a 15 dias aos meus trabalhos normais aqui. Estou de fato cansado e precisando um pouco descansar. Sendo assim, fica encerrada a sessão, declaro encerrada a sessão. Senhor presidente, já aproveitando a comunicação de Vossa Excelência, eu também gostaria de comunicar que na próxima semana eu estarei ausente do tribunal, também vou realizar um curso que é promovido pela STN, juntamente com o Conselho Federal de Contabilidade, que é um curso que vai ser promovido lá no estado do Maranhão, em São Luís. Então, eu também estarei ausente na semana que vem. Ok. Ok? Está informado, consideração. Dessa forma, declaro encerrada a sessão, ao tempo que convoco Vossas Excelências para a sessão da semana que vem, caso o conselheiro Anselmo consiga obter o quórum, né, ele ficaria na presidência e ficaria encarregado, portanto, acredito eu, de fazer os convites e as convocações para a realização da sessão de semana que vem.